Olá, sejam bem-vindos a mais uma live Paulos. É muito bom estarmos juntos novamente. Estamos no mês da Bíblia e a Paulos preparou uma programação especial para vocês. E o objetivo principal dessas ações é a evangelização. Estamos aqui para fortalecer o estudo da palavra de Deus. E você sabe, né? Já falei por aqui como você pode contribuir com a gente, que é curtindo a nossa página, compartilhando esse conteúdo, porque assim você vai ficar por dentro de todas as publicações, promoções, de todo o conteúdo da Paulus, não só nessa campanha, campanha bíblica, né? Mas em todos os meses você vai estar por dentro aí de tudo o que a Paulus preparou e prepara para vocês, tá bom, gente? Bom, falando na campanha da Bíblia, quero lembrar vocês que durante esse mês, além dos descontos para cada Bíblia Paulus adquirida, o leitor será presenteado com o livro Primeiros Passos com a Bíblia. Claro, gente, enquanto os estoques durarem, tá? Já para as paróquias, dioceses e livreiros de todo o Brasil, a editora oferece uma programação especial, com descontos e prazos facilitados para pagamento, tá bom? Já estou aqui ansiosa para saber quem é que está com a gente. Quem está chegando por aqui para mais um momento de estudo, um momento onde nós vamos ouvir um pouquinho, e hoje, na verdade, nós vamos ouvir sobre o Evangelho de Lucas. Catarina, boa tarde. Catarina Bastos já está por aqui. Não esquece de me dizer qual é a localidade que você está. Qual é o estado, qual é a cidade, qual é a sua paróquia. Estou querendo saber de onde que você é. Vamos lá? Santo Antônio de Pádua, boa tarde. Ele é que é de Santa Catarina. Antônio Souza, boa tarde, meu amigo. Geusa Zílio também está por aqui, boa tarde. Anilda, boa tarde, Anilda. A irmã Ilza está por aqui, boa tarde. Ari Martins, louvado seja Deus, Ari. Rosana Gimenez também está por aqui, dizendo e desejando boa tarde, Rosana. A Geusa está dizendo que é do interior do Paraná. Fátima de Oliveira, boa tarde, ela que é de Osasco. Irmã Ilza Divina Providência, que é de Minas Gerais. Que bom, Minas Gerais também por aqui. Olha só, tem gente já de todo o Brasil por aqui, que bacana. Josiane Santos também está por aqui. A Josiane é da Diocese de Jundiaí. Tereza, da Diocese, já passou aqui, mas ela que é do Sul. Maria Cláudia, boa tarde, paróquia Santa Teresa. Gente, já tem bastante gente participando e vai rodando aqui, às vezes eu não consigo acompanhar. Assis Correia, boa tarde, Roberta, paróquia Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio de Belo Horizonte. Débora Prado, que está falando da paróquia Nova Jerusalém de Jundiaí. Fernanda, boa tarde, paróquia São Sebastião, da Diocese de Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Esther Cardoso, paróquia Imaculado Coração de Maria. Vera Lúcia, ela que é de Ponta Grossa. Aqui, a Nelly está dizendo que ela é de Bento Gonçalves. Que bacana, gente. Tem muita gente participando aqui com a gente. Às vezes eu não consigo nem ler direito a localidade que vocês colocam, porque são tantos recados que vão rodando, mas eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. Vamos preparar então o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas. Vamos ver a história de Jesus pela perspectiva de Lucas. É um momento catequético, é um momento de estudo. Já está entrando aqui minha companheira de trabalho, minha parceira, Cleane Santos, juntamente com a Ila Luzia Pinheiro, que é autora da Paulus e religiosa do Instituto Nova Jerusalém. Então, estou aguardando a entrada delas com muito carinho. Enquanto isso, dou as boas-vindas para quem está entrando agora. Cleane já está chegando por aqui. Irmã Aila, seja bem-vinda. Olá. Cleane. Olá, Roberta. Olá, pessoal. Sejam todos que nos acompanham. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim.
Então tá certo. Irmã Ila, tá falando de Fortaleza, é isso? É isso. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Anne. Boa tarde, todo mundo. Estamos falando de Fortaleza, Ceará. Terra boa, Tá Ceará. bom. Opa, acho que a Roberta parou aqui um pouquinho. Agora eu tô ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Voltou. Sim, sim. Sim. Voltou? Então tá bom, gente. Bom, a irmã Aila Luzia. Acho que parou, é isso? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Agora. Eu acho que eu devo estar com algum problema na internet, na minha conexão aqui. Eu estava falando que ela é autora da. Olha, Cleane, eu acho Vamos que lá? ela não quer dizer que eu sou autora. Que brincadeira. Vamos lá, vamos mostrar aqui os livros. Já vou mostrar para vocês os livros que nós temos desconto. Deixa eu ver se já aparece aqui. Hoje nós temos desconto em um dos livros que é da irmã e um dos livros também relacionado ao tema, né? Que nós estamos trabalhando hoje. É isso, Cleane? Isso, Roberta. A gente tem 15% aí de desconto. Livro Palavra Viva e Eficaz, Roteiros Homiléticos Ano A. E o livro Crescer em Amizade, uma chave de leitura para o Evangelho de Lucas, que é o tema de hoje. Isso mesmo. E para começar, então, irmã Ila, quem é Lucas? Qual era a visão dele sobre Jesus? Então, eu quero agradecer pelo convite da Paula, pela conversa com vocês. E também muito importante ver as perguntas, a participação de quem está assistindo. Bom, o evangelista Lucas tem muita teoria sobre quem teria sido ele, né? E tem até um livro que é um romance chamado Médico de Homens e de Almas, que é um romance histórico sobre o evangelista Lucas, baseado em algumas teorias sobre quem teria sido ele. Hoje em dia, quando a gente pensa num dos autores bíblicos, a gente prefere fazer um perfil. Seria como quase um perfil psicológico, né? Ou como um perfil que a gente coloca numa rede social. Então, fazendo o perfil dele, ele não é judeu, ele é de um ambiente. Naquela época, os judeus dividiam as pessoas em judeus e gentios. Então, gentios não era um nome depreciativo, não era uma terminologia negativa, era só para dizer que pertence aos outros povos, não é? E os outros povos estavam muito misturados, porque era o Império Romano, tinha conquistado todos os povos, então, geralmente, as pessoas eram identificadas como helenistas, né? Quer dizer que é de cultura grega, de cultura helênica. Então, desde o ano 333, o Alexandre Magno tinha imposto o idioma e a cultura grega para todo o império. E depois, quando veio o Império Romano, já aproveitou esse fator de unificação e deixou assim mesmo. Né? Então, Lucas é uma pessoa que tem é um estudioso, é um erudito, a gente sabe que ele é um erudito porque ele escreve bem o grego, o texto dele escrito em grego é muito bom. Então, se a gente lê o Machado de Assis, a gente sabe muito bem que é diferente, né, de uma pessoa que não escreve com aquela erudição toda. E é isso, ele é ele na tradição, ele é médico, pela tradição da igreja, né, teria sido médico. E também a carta aos Colossenses menciona, né? Paulo diz assim, Lucas, o médico, tá, então, o que podemos saber dele é isso, é uma pessoa que é do ambiente de cultura helenista, de cultura grega, de idioma grego e possivelmente foi um médico. É isso, mais ou menos. Podemos resumir. Irmã, nesse contexto... Um médico que tratou Paulo, é isso?
Nós não sabemos se ele chegou a tratar Paulo. Sabemos que ele foi, um dado que também eu não falei, possivelmente ele encontrou Paulo e viajou com Paulo, mas isso aí já é de um outro livro, né, que é o Atos dos Apóstolos. Ele possivelmente estava em alguns momentos com Paulo, porque ele diz nós, né, então ele se inclui na narrativa. Aí os estudiosos, vendo esse nós, nessa primeira pessoa plural, deduzem que ele estava presente. Né? Então, ele teve contato com Paulo, possivelmente viajou com Paulo e tal. Não sabemos se ele chegou a tratar fisicamente, no caso, exercia a profissão de médico, né? Tendo Paulo por paciente, isso não está claro, né? Embora a tradição tenha muita coisa a dizer, mas quando a gente se atém aos estudos da informação mesmo, dos textos bíblicos, não dá para saber isso. Sim. Mas a Cleânia falando, né? Que o áudio chegou um pouquinho depois da Roberta. Vamos lá. Irmã, nos escritos da Bíblia, no Evangelho, início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele começa escrevendo, dedicando a escrita para Teófilo. Quem era Teófilo? Uma comunidade, uma pessoa? Gera muitas dúvidas. Também tem muita teoria sobre Teófilo, não é? Era muito comum numa obra escrita em grego, com certa erudição, ser dedicada a alguém, o autor dedicar a alguém. Na maioria das vezes, o autor dedicava a uma autoridade e outras vezes era o fato de ser um patrocinador, porque escrever livro era muito caro. Não tinha editora Paulus naquela época. Então, as pessoas tinham que pagar alguém para... tinha que comprar o pergaminho, que era caro, o couro, né? Pergaminho era feito de couro, era caro, a tinta era cara. Então, a pessoa tinha que pagar também alguém que fizesse cópias, que as cópias eram manuscritas, né? Feito à mão, todo o escrito era à mão. Então, para a pessoa escrever um livro, ela teria que parar tudo que estava fazendo, se dedicar a isso, gastar com esse material. Então, geralmente precisava de um patrocínio. Então, tinha alguém que dizia... algum amante da cultura dizia, você pode escrever o seu livro que eu mantenho as despesas. Então, também o livro era dedicado. Mas, às vezes, o livro era dedicado a uma pessoa só porque era de praxe, era assim, top, era chique, dedicar a alguma pessoa. Então, o Teófilo, primeiro se pensou que ele era um patrocinador. Depois se levantou a hipótese dele ser uma autoridade romana, porque Lucas chama de excelentíssimo, então dá um tratamento, não é? Especial para ele, que trata como uma autoridade. Mas depois foi visto pelos dois livros e também pelo nome Teófilo, quer dizer o amigo de Deus. Então, essa palavra quer dizer amigo de Deus. Então, se tem hoje em dia a opinião geral é que Teófilo é o leitor, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Então, o leitor da obra é um amigo de Deus. Por que se diz que o Teófilo é, na realidade, quem estiver lendo o livro? Porque ele diz assim, Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que você recebeu. Então, o Teófilo é uma pessoa que é cristã e que vai ler aquele livro e, com isso, vai verificar se o que sabe de Jesus, se o que sabe da mensagem de Jesus é realmente um conhecimento sólido ou é um conhecimento superficial. Então, depois da leitura do Evangelho de Lucas, dá para saber se a pessoa tem consistência naquilo que sabe sobre Jesus ou não. Então, seria o leitor, a leitura, né? De qualquer época, de qualquer tempo. Sim. E por ele não ser um judeu, existe uma escrita diferenciada comparada a outros nomes da Bíblia? Como podemos ver Jesus na perspectiva de Lucas?
O Lucas, ele escreve para quem é da cultura dele, ele apresenta Jesus para os leitores. Primeiro, ele supõe que os seus leitores já tenham sido evangelizados. E então ele quer aprofundar a evangelização, ele quer fazer como uma espécie de catequese, ele quer dar um conhecimento mais sólido mesmo sobre Jesus e a mensagem de Jesus. E como ele escreve para quem não é do judaísmo, ele não tem aquele jeito judaico de escrever. Por exemplo, o Mateus, vamos comparar com Mateus, né? Mateus, ele escreve à maneira dos judeus, então ele escreve de forma temática, não é? Então, o Evangelho de Mateus se divide em 5 temas, e ele tem toda uma questão pedagógica, a maneira que os judeus faziam. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho uma matéria, eu vou ver quais são os temas que tem que vir antes e os temas que tem que vir depois. Então, o Mateus, ele divide tudo por temas. Por exemplo, se ele quer escrever sobre a igreja, ele coloca tudo num capítulo. Não é? Se ele quer escrever a bem-aventurança, ele tem 3 capítulos para isso, e depois ele não toca mais no assunto. Então, ele escreve de forma temática. E o Lucas, ele resolveu escrever dando mais ou menos uma ordem cronológica nos acontecimentos, e não em temas. Porque, claro, eu até brinco com meus alunos do Evangelho de Mateus, claro que Jesus não resolveu, assim, tipo, pessoal, esse mês é só para contar parábolas, ninguém me toca no outro assunto, eu vou só contar parábolas. Aí, no mês seguinte, esse mês, esquece parábolas, esse mês é só para falar sobre a missão, vamos falar só sobre a missão, ninguém toca no outro assunto. Então, mais ou menos isso, comparando, né, com essa brincadeira, seria o Evangelho de Mateus, ele é temático. Já o Evangelho de Lucas, não, ele prefere colocar tudo dentro de uma história, uma narrativa, de uma forma que as pessoas de cultura helenista gostam, como, por exemplo, é muito apreciado pela cultura helênica naquela época, a história com grandes viagens, não é? Então, para o Evangelho de Lucas, Jesus faz uma grande viagem. Essa grande viagem começa no capítulo 9, vai terminar só no capítulo 19. Então, quase tudo que Jesus ensina é dentro dessa viagem. Aí, lá no Atos dos Apóstolos é cheio de viagem de Paulo. Então, ele aproveita aquelas coisas como, por exemplo, tem a Odisseia, não é? Tem essas obras gregas que têm grandes viagens. Ele coloca a maior parte da história de Jesus dentro de uma viagem. E é muito interessante porque a maior parte do evangelho é uma viagem de Jesus, lá da Galileia para Jerusalém, e a gente esquece que não leva tanto tempo assim, não é uma questão literária, não leva tanto tempo assim para ir da Galileia para a Judéia, não é? É como o romance O Grande Mentecapto. Quando eu li, eu vi que o personagem passava muito tempo para ir da cidade de Mariana para Belo Horizonte. Aí, quando eu fui morar em Belo Horizonte, que eu dava aula em Mariana, eu disse, nossa, no instante que chega em Mariana, eu pensei que levava tantos quilômetros, tanto tempo, não é? Porque eu não conhecia geografia. Então, a gente também que não conhece geografia da Terra de Israel, a gente acha, nossa, leva 10 capítulos para Jesus ir da Galiléia até Jerusalém, não é? Mas, na realidade, é um modo de escrever que era muito apreciado pelos leitores da época, daquela cultura, e mostra realmente que Lucas está enraizado naquela cultura, né? Acho que falei demais, né? Vocês podem contar. Tá ótimo, bem esclarecedor. Tá ótimo! Então, irmã, a imagem congelou, voltou. A imagem congelou, voltou? Então tá bom, gente. Para quem está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre o Evangelho de Lucas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou com um probleminha de conexão, por isso que eu estou perguntando para vocês. Está conseguindo me ouvir, Cléo, irmã? Sim.
Sim, agora sim. Então, tá bom. Então, tenho aqui algumas perguntas, inclusive alguns comentários. Está o Thiago Mello aqui, dizendo: Irmã Aila é simplesmente incrível, sua linguagem e amor pela palavra faz-nos querer aprender sempre mais sobre as Sagradas Escrituras. A Wanda de Fátima está falando que Lucas é médico dos homens e de almas. Padre Jackson também está aqui fazendo um comentário. Abraços a Ila, minha ex-professora na FAGEM BH e redatora dos roteiros homiléticos da Vida Pastoral. Tem bastante gente chegando por aqui, de Manaus. A Isabelle está pedindo para a senhora repetir qual o nome do romance histórico sobre Lucas que ela acabou não pegando. Médico de homens e de almas. A pessoa que escreveu certo. Pensou, né, montou a história, pesquisou coisas da tradição e escreveu o romance sobre a vida de Lucas. Sim. Então, eu acho que respondeu, né? Irmã, por ele não ser judeu, existe uma escrita diferenciada comparada a outros nomes da Bíblia? Como podemos ver Jesus pela perspectiva de um gentil? Eu vou me dedicar mais à segunda parte da pergunta, porque a primeira já foi, né, Cleane? A gente vê Jesus sob a perspectiva de um gentil. É incrível que os escritores que são membros do judaísmo sempre destacam o fato de que Jesus é um descendente do rei Davi, né, que Jesus é o Messias, quer dizer, o Messias, quando a pessoa dizia Messias naquela época, quando se escrevia, não é, essa palavra Messias ou a palavra Cristo, que quer dizer a mesma coisa, que é ungido, ao pé da letra quer dizer ungido por Deus, mas naquele tempo fazia parte de toda uma expectativa, desde a época do exílio, que se esperava esse ungido de Deus para libertar o povo de Israel, para fazer uma nova criação e tal. Então, eles sempre destacavam o fato do Messias ser da descendência de Davi, não é? O Cristo teria que ser da descendência do rei Davi, e como alguém que vem para libertar, não é? As pessoas, principalmente, a expectativa era uma libertação nacional. E Lucas vai destacar duas coisas sobre Jesus que não é comum vermos nos outros evangelhos. Primeiro, é o justo. Em vez de ficar dizendo que ele é o Messias, ele prefere dizer que ele é o justo, porque isso faz parte das expectativas daquelas comunidades que vieram do ambiente que não é judaico. Então, elas queriam alguém que fosse justo, que vivesse a justiça, porque o ambiente do Império Romano era um ambiente de muita desonestidade, né? Era um ambiente de muita corrupção. Então, as pessoas queriam alguém que fosse correto, que agisse com justiça, que fosse ajustado àquilo que se espera do ser humano. E Lucas destaca muito essa parte de Jesus como o justo. Não é? Então, inclusive, lá quando o Evangelho de Marcos diz que o centurião romano, ao ver Jesus na cruz, não é? Vai dizer, esse homem era um filho de Deus, Lucas vai escrever que o centurião disse, esse homem era um justo. Né? Então, ele destaca muito essa questão de justo. E a outra coisa é que Lucas destaca que Jesus é o Salvador universal. Ele é Salvador, mas ele é Salvador de todas as pessoas que existem no mundo, claro que Lucas vai mostrar que ele veio do judaísmo, que ele era judeu, que toda a narrativa sobre a infância de Jesus destaca o povo e a cultura e a religião que Jesus
nasceu dentro dessa realidade, mas Lucas, depois que ele fala essas coisas no Evangelho da Infância, ele já diz, bom, mas isso aí, ele veio daí, essa foi a origem dele, mas ele transcendeu tudo isso, e ele realmente não veio só para os judeus, ele veio para todo mundo. E Lucas já começa a dizer isso no início do Evangelho, quando Lucas faz uma genealogia. O que é uma genealogia? É uma lista de antepassados, né? De quem foi pai, de quem gerou quem. Então, a lista de antepassados. Enquanto que Mateus coloca essa lista a partir do povo judeu, né? Então, começando com Abraão, Lucas não, Lucas vai fazer a lista de Jesus, dos antepassados, a partir de Adão. E por que ele faz a partir de Adão? Porque ele quer dizer que Jesus veio para todos. Então, Adão é uma figura, né, uma parábola, uma figura de linguagem que representa a humanidade inteira. Então, Lucas já vai dizendo, olha, ele é o justo, ele é um salvador, mas ele é o salvador de todos, não só dos judeus. Né? Então, ele destaca bem isso. Esse é o Jesus de Lucas, né? O justo e salvador da humanidade inteira. E seria um Jesus para os pobres, para todos, essa linguagem, né, irmã? Para todos. E foi bom você falar a respeito dos pobres, porque no Evangelho de Lucas, dois tipos de pessoas recebem um destaque especial no Evangelho de Lucas, que a gente não vê esse destaque tão forte nos outros evangelhos, embora tenha, mas não é tão forte, que são as mulheres e os pobres. Então, ele sempre destaca essa situação, né? Então, essa realidade das mulheres e dos pobres no Evangelho de Lucas é mais destacado. Por quê? Porque naquela época, realmente, essas duas categorias de pessoas eram as categorias mais excluídas, mais marginalizadas. Então, se Jesus ele consegue vir e atingir, chegar até essas pessoas, então ele já passou por todas, né? Então, ele já desceu, né, até os últimos da sociedade. Então, ele não excluiu ninguém, ele incluiu todos até chegar lá. E incluiu principalmente aqueles que eram excluídos, totalmente excluídos, que eram as mulheres e os pobres. É isso. Irmã, Luiz Carlos está perguntando se Lucas foi perseguido. É incrível que Lucas, pelo menos, é interessante que quando a gente lê Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, a gente não vê nenhuma perseguição a Lucas. Eu até brinco, eu acho engraçado que é como se dissesse assim, tá? Paulo, Silvano, Lucas, e Lucas diz assim, peraí que eu vou ali buscar um copo d'água. Então, enquanto ele foi buscar água, aí prenderam Paulo e Silvano, ele ficou fora. Né? Então, realmente, na obra do Novo Testamento, o Lucas é o sortudo. Acontece tudo com todo mundo, mas com ele não acontece nada. Então, realmente, ele não tem, dentro do texto do Novo Testamento, não tem nada dizendo que Lucas tenha sido perseguido. Né? E, ao contrário, nos textos do Novo Testamento, ele até... ele fica junto a Paulo quando Paulo está preso algumas vezes, não é? Então, Paulo diz, só Lucas está comigo, pelo menos, né? Nas cartas que estão dentro dos escritos paulinos, né? Está isso escrito. Então, pode ser um testemunho da igreja antiga, né? Da igreja primitiva, de que Lucas possa ter ficado junto a Paulo, né, nos momentos mais difíceis. Talvez isso se dê por causa da profissão. Então, talvez Lucas realmente tenha sido médico, porque eu vejo aqui no bairro, eu moro num bairro bem pobre, tem bastante aglomerados, comunidades aqui, e o médico é bem-vindo, né? Ninguém faz nada com o médico. Aqui, médico, bombeiro, padre e as irmãs, está tudo aqui. A gente entra em cada lugar que vocês duvidam.
mas né, os agentes de saúde. Então, eu acho que tem algumas profissões que são privilegiadas porque são muito necessárias, estão muito a serviço, então o pessoal dá um desconto, né? Talvez tenha sido isso. Certo. O Antônio Carlos pergunta: os gentios também tinham conhecimento da esperança messiânica dos judeus? Depende dos gentios. Então, tinha os gentios que não sabem nada sobre o Deus de Israel. Lucas coloca um exemplo deles no livro do Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai falar no Areópago de Atenas, ele fala para filósofos estoicos e epicuristas, e ninguém entende nada, porque ninguém sabe não sabe nada da escritura, nada sobre Israel, o Deus de Israel, estão totalmente por fora. Mas tem os gentios que são os adoradores de Deus, ou tementes a Deus, que são os gentios que gostam de ir na sinagoga dos judeus ao sábado, ouvir aquelas explicações da escritura, porque os deuses greco-romanos eram era uma bagunça, esses deuses, eles tinham pecados piores do que os seres humanos, não tinham virtude. Então, o ambiente helenista, o ambiente grego, amava e admirava as virtudes, não é? Então, as pessoas queriam pessoas virtuosas. Se os deuses não têm virtudes, eles não merecem o respeito. Né? Então, quando se falava daquele Deus de Israel que exige a ética, que exige uma vida correta, honesta, não é? Então, a ética judaica era muito bonita para essas pessoas do movimento, as pessoas fora do judaísmo, né? Dentro do ambiente mais helenista. Então, tinha pessoas que admiravam esse Deus, gostavam, iam à sinagoga sem compromisso, só para ouvir, né, aquelas explicações da escritura, aquelas histórias do que Deus tinha feito pelo povo de Israel. E existia também uns gentios que acabavam se convertendo para o judaísmo, que achavam a religião muito bonita e acabavam se convertendo. Então, para esses helenistas, esses gentios, que não tinham nenhum contato com Israel, com a história de Israel, com a fé de Israel, não havia nenhuma esperança messiânica, né? Não havia essa esperança da vinda de alguém que pudesse favorecer o ser humano, ajudar o ser humano a sair daquelas coisas que a própria sociedade impôs ao ser humano, né? Como a questão da exclusão. Mas aqueles gentios que tinham conhecimento sobre a fé de Israel, que ou tinham se tornado membros da religião de Israel, eles esperavam, sim, eles tinham uma esperança messiânica, sim. Irmã, Lucas, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, né? Então, como se deu os relatos que nós temos hoje na Bíblia? De onde surgiu? Como que a gente poderia explicar? Lucas mesmo diz isso, né? Eu, às vezes, cito assim para os meus alunos, olha, pessoal, vocês têm que colocar as fontes da pesquisa, veja aí onde foi que vocês pesquisaram, onde vocês leram. Lembro que Lucas faz isso no início do Evangelho, né? Ele diz em quem que pesquisou, então ele diz que escutou as pessoas, que ele investigou, que ele ouviu, as testemunhas oculares, não é? Aquelas pessoas que estavam desde o início em contato com Jesus, não é? Então tem até um livro da Paulo sobre essa questão das testemunhas oculares. Aqui agora eu não estou recordando aqui o título, mas eu sei que tem isso no título, né, sobre as testemunhas oculares. E foram as pessoas que conviveram o tempo todo com Jesus, né? Então, foi essas pessoas que ele ouviu. Ele não relata quem, né,
nomes, ele disse que escutou muitas pessoas que tiveram contato com Jesus. Então, possivelmente, ele escutou os apóstolos, ele escutou as pessoas que foram favorecidas com curas, não é? Que Jesus, que conseguiram chegar perto de Jesus, que Jesus se hospedou na casa delas, ou eles tiveram uma conversa com Jesus. Então, ele escutou essas pessoas. E, a partir de tudo que ele escutou, ele construiu uma narrativa. Não é? Claro que ele não colocou do jeito que tinha escutado. Ele elaborou, ele é um verdadeiro autor. Né? Então, é como uma pessoa que faz uma pesquisa na universidade, ouvindo pessoas. Então, ela escuta todas as pessoas, depois ela monta o trabalho dela, né? A obra. E assim ele fez. A narrativa é dele, mas ele tomou por base as testemunhas oculares, aquelas pessoas que conviveram com Jesus o tempo todo. Certo. E o que podemos descobrir sobre Jesus no Evangelho de Lucas? Porque cada evangelista, ele tem um modo peculiar de apresentar, tem um jeito de falar, e o que descobrimos de Jesus pela narração de Lucas? O rosto de Jesus, né, no Evangelho de Lucas primeiro, um homem universal, ou seja, um ser humano que está aberto a todos. Ele conversa com todas as pessoas, ele ajuda todas as pessoas, ele não faz exceção de pessoas. Né? A primeira coisa é essa, que ele destaca muito. A outra coisa é essas andanças de Jesus, né? Esse fato de Jesus estar a caminho é muito forte. Entendeu? Então, o evangelho começa e termina com Jesus a caminho. Então, já começa com Maria e José a caminho, né? E sempre essa coisa pé na estrada. Então, Jesus que está se movendo, é um Jesus a caminho. E esse Jesus a caminho é um Jesus que tenta se aproximar das pessoas. Ele está a caminho porque ele vai até onde as pessoas estão. Então, as pessoas se afastam e ele vai ao encontro dessas pessoas. Então, a gente vê o final do Evangelho de Lucas, que foi até o meu último artigo para a vida pastoral, foi sobre os discípulos de Emaús, acho que foi no ano passado. Então, Jesus estava acompanhando 2 discípulos que estavam totalmente decepcionados com o fato de Jesus ter morrido na cruz. E eles resolveram abandonar tudo e voltar para sua casa, seu lugar de origem, e decepcionados, arrasados, né? Com essa questão da morte de Jesus na cruz. E, de repente, Jesus começa a conversar com eles. Então, Jesus é aquele que vai atrás da pessoa, não é? Então, isso é muito forte também no capítulo 15, que é o centro do Evangelho de Lucas, essa coisa do pastor ir em busca da ovelha, do pai ir em busca do filho, não é? Isso é muito forte. Esse Jesus a caminho é um Jesus que está indo até onde as pessoas estão. Eu acho que é nisso que o Papa Francisco se baseia para falar dessa igreja em saída, não é? Que é isso que ele diz, que a gente tem que ir até onde as pessoas estão. Ele não pode esperar que as pessoas venham até nós, que as pessoas venham para a igreja, que as pessoas venham pedir ajuda, que as pessoas venham para as pastorais, né? A gente tem que ir lá onde as pessoas estão, porque há algumas situações de sofrimento, de dificuldade, que as pessoas não... Elas ficam paralisadas, elas não conseguem se deslocar, nem para pedir ajuda. Então, a gente tem que, como igreja, a gente tem que ir até lá, né? Então, esse é o Jesus que aparece no Evangelho de Lucas, esse é o rosto de Jesus, né? Que coisa linda, né? Tem uma dúvida aqui, que pode ser uma dúvida de outras pessoas também. Não, estamos aqui para isso, para ouvir a senhora, fica tranquila. A Maria Azevedo, ela tem uma dúvida que pode ser uma dúvida de outras pessoas também. Ela pergunta, Lucas era discípulo?
Se a gente entender o discípulo como aquele que conviveu com Jesus, não, tá? Então, Lucas não demonstra ter convivido, ter encontrado Jesus enquanto Jesus estava aí pelos caminhos da Galiléia. Tá? Por que a gente diz isso? Porque se ele tivesse encontrado Jesus, ele não precisaria informar para seus leitores de que ele teve que fazer uma pesquisa com quem realmente conviveu com Jesus, não é? Então, ele veio depois, né? Então, ele é chamado de cristão da terceira geração. Agora, se Lucas se sente discípulo no sentido de que ele se sente um aprendiz, um eterno aprendiz de Jesus. Então, ele se sente discípulo nesse sentido. E ele quer que os leitores e as leitoras do Evangelho também se sintam aprendizes, discípulos de Jesus. Ele quer que a gente se sinta discípulo missionário, que Jesus nos convocou para fazer parte da sua comunidade e que, ao mesmo tempo, nos enviou pelas estradas da vida para que a gente fizesse esse trabalho que Jesus fazia de chegar até o outro, né? De ir até onde o outro está, de ir encontrar-se com o outro. Acho que uma palavra-chave no Evangelho é encontrar, além de estar a caminho, é encontrar. E falando em encontrar, a Ana Lima pergunta se há possibilidade de Lucas ter conhecido Nossa Senhora. Pela tradição, Lucas teria conhecido e dela teria sabido muita coisa, né? Muitas informações que não se teria hoje. Hoje em dia, no estudo bíblico, a gente diz, se eu pego a escritura, se eu pego a obra de Lucas, não dá para saber, né? Por aquilo que... Claro, porque também Lucas não está interessado em falar sobre outras pessoas, a não ser sobre Jesus, né? Lucas dá um destaque muito grande a Maria, naquele que se chama o Evangelho da Infância. Não é? Ele destaca bastante o chamado de Maria, as inquietações de Maria, e a disponibilidade de Maria. Maria, sim, um discípulo perfeito para Lucas, não é? Porque, para Lucas, o verdadeiro discípulo é aquele que acolhe a palavra, e depois de acolher a palavra, colocar a serviço. Então, Maria faz as duas coisas. Primeiro, ela é aquela pessoa que acolhe a palavra. E segundo, ela é aquela pessoa que se coloca a serviço imediatamente. Então, ela não foi visitar a parenta, né, a mãe de João Batista, Isabel, Elizabeth. Ela não foi visitar para dizer, olha, você nem sabe da novidade. Eu ia colocar no meu Facebook, mas eu preferi contar pessoalmente. Eu vou ser a mãe do Filho de Deus. Não, ela não foi lá para isso, né? Ela foi lá nem para tirar uma selfie assim, com a mãe do João Batista, né? Ela foi porque a parenta dela já estava com a idade mais avançada, ficou grávida, então hoje em dia a gente diria uma gravidez de risco, né? E as mulheres de antigamente sabiam muito mais que quanto mais a idade, não é mais risco da gravidez, não havia cesariana, muitas mulheres morriam de parto, na hora do parto, né? Então ela foi para ajudá-la, porque o serviço de casa era um serviço duro, tinha que cortar lenha, buscar água longe e fazer todo o trabalho. Então, isso para uma mulher que está numa gravidez de risco é impossível. Então ela foi lá para isso, né? Então ela foi a servir, então ela colheu a palavra e foi servir. Então, isso aí para Lucas é perfeito, é isso que é ser discípulo, né? É isso que realmente é importante, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer da pessoa. Sim. Irmã, tem várias passagens belíssimas, né, do início do Evangelho de Lucas, por exemplo, a visita do anjo Gabriel a Maria, a sequência, né, que a senhora mesmo citou, sobre a visita à prima Isabel, e sobre o Magnífica. O que a gente poderia falar? É uma passagem linda, o Cântico de Maria. O que a gente poderia destacar? O Cântico de Maria é belíssimo, não é? Ele tem, assim,
um resumo da história da salvação, desde que Deus começou a se revelar para o povo de Israel. E é claro que quando era muito comum, não é? Principalmente para as mulheres, cantarem, fazerem um louvor a Deus por algum acontecimento histórico espetacular. No Antigo Testamento, nós temos o Cântico de Miriam, que pode ser um dos cânticos mais antigos da Bíblia, que é um cântico que agradece a Deus pela libertação do exílio. E tem vários momentos na Bíblia que diz que quando Deus agia, as mulheres saíam com seus pandeiros e seus tamborins e faziam um cântico com dança. Então, era uma coisa muito comum. O Cântico de Maria é interessante porque o Cântico de Maria louva a Deus por tudo que Deus já fez na história, que diz que Deus fez grandes coisas, mas o principal do cântico, que é incrível, é assim, digamos, a identidade de Maria, ou seja, o que Maria diz de si mesma, né? Então, ela fica impressionada com o agir de Deus, porque ela diz que Deus fez grandes coisas na história de Israel, mas a maior coisa que Deus fez através da menor pessoa, que é ela. Então, tem assim, no cântico, Maria se coloca, ela mostra qual é a visão que ela tem de si mesma. Então, ela tem a visão de si mesma, comparado com as obras grandiosas que Deus faz, ela é mínima. E agora, depois de fazer tão grandes obras ao longo da história, Deus resolveu fazer a maior obra, que é a vinda do Messias, e resolveu fazer isso a partir da menor das criaturas. Então, ela fica maravilhada com esse agir de Deus, né? Esse agir de Deus a leva a louvar. Então, obviamente, não tinha ninguém com um gravador para gravar o que Maria louvou a Deus, né? Não tinha ninguém anotando, tipo assim, Isabel, peraí, não canta agora não, deixa eu anotar o que tu está dizendo, para depois mostrar para alguém. Não tinha isso. Só se sabe que Maria fez aquilo que era comum a todas as mulheres, que era louvar a Deus pelo seu agir libertador na história. E Maria louvou. E Lucas, ele recheou esse cântico com passagens do Antigo Testamento, né? Então, passagem dos Salmos, passagem de vários cânticos de mulheres, ele recheou com louvores, não é, que foram feitos ao longo da história de Israel. Então, realmente é um cântico maravilhoso, não é? Em que ele fala do agir de Deus desde o passado, na época de Maria, e o agir futuro de Deus. Então, o agir de Deus no futuro não será diferente. No agir de Deus no futuro haverá uma inversão daquilo que é valor da sociedade. Na sociedade de todos os tempos, o valor é quem tem mais. Então, quem tem mais bens materiais. E aí, Maria diz, olha, no final não será assim, né? Quem tem muito vai sair de mãos vazias e quem não tem vai sair, não é saciado. Os famintos vão ser saciados. É isso. Irmã, ainda dentro dessa fala, a Ana Lima pergunta por que só em Lucas está o relato da Anunciação? Cada evangelista tem um projeto literário, né? Então, quer dizer, quando eu vou escrever um livro, eu tenho que antes saber por que eu vou escrever, o que me incomoda, o que me desafia a escrever. Então, uma pessoa, por exemplo, quando vai escrever um TCC, vai escrever uma dissertação, uma tese, ela tem um problema para resolver, ela tem algo que incomoda, que diz, se escrever, eu vou esclarecer alguma coisa, nem que seja só para mim, mas eu quero pesquisar para saber, não é, como resolver isso, ter alguma luz para
a solução desse desafio. Então, todo mundo que vai resolver tem um projeto, né? E Lucas e todos os escritores do Novo Testamento tinham um projeto antes de escrever, né? E escreviam tentando realmente seguir aquele projeto, e era muito claro isso para eles. Então, Lucas está escrevendo para pessoas que não vêm do judaísmo. Então, essas pessoas, elas têm um perigo, que é achar que Jesus é um semideus à maneira da cultura helênica. Por exemplo, Zeus tinha filho com quase tudo que era deusa e mulher na Terra, né? A mulher foi bonita, tinha um filho com Zeus. Porque se ela não aceitasse sair com Zeus, Zeus se disfarçava do cara que ela era apaixonada, e ela saía acreditando que estava saindo com o namorado e acabava saindo com Zeus e engravidava, né? Então, tinha essas histórias e a população achava que Jesus poderia ser alguém tipo um Hércules, um filho de Zeus, um filho de Deus, nesse sentido. Então, Lucas quer colocar a realidade de Jesus de uma maneira bem pé no chão. Não, foi assim que aconteceu. É claro que ele é filho de Deus, mas ele é um filho de Deus não à maneira de Zeus, né? Das moças que engravidavam, os mitos, né? Que engravidavam de um relacionamento com Zeus. Então, ele tem que deixar isso bem claro. E aí, é importante para ele essa narrativa da anunciação. Nessa narrativa da anunciação, ele tem elementos que são muito importantes para Lucas, como o fato de Deus se dirigir a uma mulher, né? Então, ele começa com Deus falando com um sacerdote lá no templo. Mas aí, ele sai do templo e vai para uma casinha, uma aldeia insignificante, que é Nazaré, na Galiléia. Então, ele sai da capital, que é Jerusalém, e o mesmo anjo que estava lá em Jerusalém vai lá para uma cidade pequenininha. E, em vez de estar falando com alguém muito importante, como um sacerdote, está falando com uma garota, né? Uma garota do interior, uma garota de uma aldeia pequena, numa região agrícola. Então, e ele trata essa pessoa, essa mulher, essa garota, com toda a dignidade. Ela tem livre-arbítrio, sabe, ela recebe aquela vocação, mas ela tem que dizer sim. O sim dela é respeitado, a resposta dela é respeitada, não é? E ela acolhe aquilo ali, sabendo muito bem que ser mãe do Messias é uma consequência muito séria, tem que ter consequências, não é? Porque esse Messias não vai ser aceito por todo mundo, obviamente, não é? Mesmo quando eles pensavam no Messias, eles pensavam no Messias que ia lutar contra o Império Romano. Então, envolvia perigos. Então, mesmo que ela não tivesse tudo na cabeça do que seria o Messias, ela sabia que corria riscos e tudo. Então, isso aí é muito importante, porque esse texto da Anunciação, ele fala que quem quiser acolher a palavra de Deus tem que estar disposto a correr riscos, né? E também já é uma coisa muito inclusiva, porque Maria, para aquela cultura, ela não era ninguém. Claro, hoje, depois de 2000 anos, Maria tem o respeito, é chamada a mãe do Senhor, rainha do céu e tal, mas naquela época, era uma pessoa totalmente insignificante. E ele mostra que Deus se dirigiu a ela, não é? Através do anjo. Sim. Irmã, historicamente, nós temos uma ordem que o Evangelho foi escrito. Como podemos definir, dividir as fases que ele foi escrito? O Lucas, ele fez assim o Evangelho da Infância como sendo uma grande introdução para se entender a mensagem de Jesus, né? Lá nesse Evangelho da Infância, Lucas já coloca Jesus a caminho, tanto Jesus quanto Deus mesmo já incluindo aqueles que eram excluídos, né? E mostrando que Jesus ultrapassa os limites de Israel, já no Evangelho da Infância ele já faz isso. Mas Lucas, ele tem um sistema bem interessante,
que para ele tudo começa em Jerusalém e tudo termina em Jerusalém. Então, ele abre o evangelho com uma anunciação do nascimento de João Batista lá no templo de Jerusalém, e ele termina o evangelho também em Jerusalém. Mas para Lucas, Jesus age, a maior parte do ministério dele é dentro de uma viagem. E nisso ele é bastante diferente dos outros evangelhos, tá? Ele coloca muito essa questão da viagem. Então ele começa, como todos os evangelhos, com Jesus na Galileia. A Galileia é uma região bastante... seria assim, dizer que alguém era da Galileia era uma péssima informação sobre a pessoa. Dizer assim, fulano é da Galileia, dizer, vixe, tá da Galileia, presta para nada, né? Quem vem de lá. Então, é nesse sentido, e ele coloca Jesus, claro, começando o seu ministério e tudo, na Galileia, mostra que ele vem da Galileia, que ele vivia lá, coloca essa grande viagem, né? E depois o momento da paixão e até a ressurreição em Jerusalém. O diferencial em tudo isso, além desse gênero literário viagem, não é? Que ele faz a narrativa, principalmente dentro da viagem, é que ele intercala com hinos, não é? Ele intercala com hinos, com parábolas, ele dá uma leveza no texto, né? Todas as vezes que o texto está ficando pesado, ele tem aquela leveza. Ele realmente é uma pessoa que sabe conquistar o leitor para que seus leitores se mantenham naquela leitura. Ele tem suspense, né? Ele tem essa coisa toda. Você não vai ver hinos, né, em outro evangelista, cheio de cânticos, de hinos, de coisas assim. E lá tem esse tipo de coisa. Mas o destaque mesmo para o gênero literário, a forma como ele escreveu, é exatamente essa viagem de Jesus lá da Galileia para a Judéia, Jerusalém especificamente, o grande foco do Evangelho de Lucas. Sim. Antes da última pergunta, gostaria apenas de retomar uma aqui, que é bem interessante. Para ler o Evangelho de Lucas, é preciso uma outra leitura para poder compreender melhor? Olha, eu gosto que as pessoas leem o texto mesmo, o texto bíblico, né? E o texto bíblico, Lucas, ele supõe que você já leu o Evangelho de Marcos, porque Lucas retomou o Evangelho de Marcos. Ele retocou, ele ampliou, ele organizou, ele corrigiu o grego, que Marcos tem alguns erros de ortografia, então ele disse a mesma coisa que Marcos disse, mas de um jeito mais floreado, mais bonito de dizer, né? Então, eu acho que se eu fosse indicar para alguém como começar os evangelhos, eu dizia, leia o Evangelho de Marcos, porque ele é a base para todo o evangelho. Todos os outros evangelistas supõem que você leu Marcos, né? Então, a primeira coisa é isso, ler o Evangelho de Marcos. E quando for ler o Evangelho de Lucas, for fazer um estudo, leia o texto bíblico mesmo, leia o texto bíblico de Marcos, leia o texto bíblico de Lucas. Porque eu acho que se a gente não tem uma leitura, a gente não tem perguntas, a gente não tem curiosidade, a gente não tem nada. Então, digamos que eu esteja aqui falando, comece um bate-papo sobre um romance, sabe? Talvez Iracema, de José de Alencar, já estou aqui em Fortaleza, né? E começa esse bate-papo falando coisas que acontecem no romance, coisas das narrativas. E a pessoa que está assistindo o bate-papo não leu Iracema. Então, não vai entender o que eu estou dizendo, não vai saber do que se trata, né? Se eu disser assim, como Iracema, que tomava banho na Lagoa da Parangaba,
quem é Parangaba, quem é Iracema, não sei o que está falando. Né? Então, não dá para chegar e pegar um livro que explica Lucas para ir ler o Evangelho depois que lê o livro. Tem que ler o livro que Lucas escreveu, que é o Evangelho. E para ajudar, quando tiver já leu, aí vai surgir dúvidas, curiosidade, perguntas, né? Então, aí já pode comprar um livro para ajudar a acompanhar, a tirar as dúvidas, né? Mas a primeira coisa é ler o texto bíblico. Só que é isso que eu falei. Lucas retoma Marcos, então o ideal seria ler Marcos antes, né? Sim. Irmã, mais alguma consideração? O tema está tão bom, né, Roberta? Mas a gente já tem que finalizar. Sim. Mais alguma... Eu falo mais, gente, desculpa. Não, perfeito. Fica com tese Não, tá boa. ótimo. Não, é porque eu gosto muito da Evangelho de Lucas, para falar a verdade, né? Eu queria só dizer o seguinte, que a parte que mais me chama atenção em Lucas, que eu mais amo, que eu mais gosto, e que eu acho, assim, fundamental, é a parábola do Pai Misericordioso, que é conhecida como parábola do Filho Pródigo. Esse texto é o centro, é o coração do Evangelho de Lucas. Ele resume tudo que Lucas diz no Evangelho. Quem é o pai? O pai é aquele que ama o filho mesmo quando o filho se vai, sabe? E isso é um pai, é a parábola do pai que é misericordioso com seus dois filhos, porque o mais novo foi para longe dele, para uma terra distante, mas o mais velho não concorda com ele, não gosta que ele seja bom, não gosta que ele seja misericordioso, não quer entrar na festa que ele faz, não é? Diz palavra grosseira com ele, e mesmo assim ele vai lá fora, vai lá conversar com ele, vai tentar fazer um acordo com ele, vai tentar convencê-lo a ser misericordioso e tal. Então, esse Pai misericordioso que representa Deus Pai misericordioso é aquele que sai, que vai lá, né, onde seu filho está zangado, seu filho está revoltado, seu filho está rebelde, quer saber de conversa, e ele vai até lá para conversar, né? E diz palavra carinhosa, ele diz meu bebê, meu neném, meu menino, com um homem que é adulto, que está com raiva e está revoltado, né? Ele diz palavra carinhosa. Esse pai carinhoso, ele enche o filho pródigo de beijo, de abraço, fica feliz que ele voltou. Então, não é uma forma comum de se falar de um senhor naquela época, não é? Mesmo para alguém da cultura helênica, não ia dizer que um pai idoso saiu correndo e beijou o filho adulto, beijou e abraçou, beijou. Não ia. Quer dizer, ele quer realmente, Lucas quer mostrar qual a experiência que ele teve com Deus Pai a partir de Jesus Cristo. O que Jesus revela sobre Deus Pai? Eu acho esse texto espetacular, é o texto mais maravilhoso do Novo Testamento, é a parábola do Pai Misericordioso. É assim que eu gostaria de encerrar essa nossa conversa, falando isso. Muito obrigada. Nós conversamos com a irmã Aila, Luzia Pinheiro, ela que é religiosa do Instituto Nova Jerusalém, teóloga, biblista e autora da Paulus. Vamos incluir aqui novamente 2 livros em destaques hoje. Um dos livros é de autoria da irmã Aila, e o outro livro fala sobre a nossa temática, que é de São Lucas. Estou aguardando aqui para vocês. Nós temos 15% nesses 2 livros que estão em destaque. Só um instante, vamos ver se a gente já consegue colocar. Bom, de qualquer forma, muito obrigada, irmã Aila. Está aí os livros, ó. Palavra Viva e Eficaz. Esse livro é da irmã. E também Crescer em Amizade. Esse livro que está voltado para o nosso tema de hoje. Os 2 livros, você utilizando o cupom Live Paulus, você tem 15% de desconto, tá? Esse desconto, ele é válido somente hoje. Então, utilize o cupom Live Paulus para obter o desconto. Irmã, muito obrigada. Foi um momento muito especial.
muito rico, de formação mesmo para todos nós. Obrigada, eu que agradeço. Cleane? Foi muito bom conversar com vocês. Mando um abraço para todo mundo que assistiu. Muito obrigada por ter assistido. E estamos aí, precisando, pode contar conosco. Sim, quero agradecer em especial todas as pessoas que participaram. Tentamos, na medida do possível, colocar aqui as perguntas, fazer todas as colocações de vocês. Vi aqui, irmã, que tem muitos alunos e ex-alunos da senhora por aqui, viu? Depois vai ficar gravado no chat. Vai ficar gravado aqui no chat, a senhora consegue até visualizar todas as menções e agradecimento e gestos de carinho das pessoas com a senhora. Obrigada. Vou ler tudo com calma. Então, obrigada a todos. Acho que a conexão da Cleane caiu, teve um probleminha aqui, como eu, que tive vários probleminhas de conexão durante a live, mas que bom que vocês permaneceram firmes aqui com a gente. Quero ver se a gente consegue colocar a programação da próxima live. Vamos ver se dá para colocar aqui? Ah, já está aqui. Então, ó, gente, a próxima live vai ser no dia 24, lendo o Evangelho de Marcos. Então, dia 24, lendo o Evangelho de Marcos, também às 16 horas. E depois a gente encerra o nosso ciclo de lives sobre Bíblia com o tema Lendo Evangelho de João. Então, lendo o Evangelho de João é o encerramento no dia 29 de setembro, às 16 horas. Obrigada a todos pela participação. Um abraço, irmã, e até a próxima. Tchau.